se eu disser para vocês que o GP da Malásia pode voltar para a Fórmula 1 nesse ano ainda? Como vocês sabem muito bem, depois de tudo que aconteceu, a Fórmula 1 ainda vai precisar de 2 corridas ainda para fechar o calendário de 24, e isso por várias razões. A principal delas é a contratual mesmo, porque ela vendeu o pacote de corridas da temporada para emissoras de TV e até mesmo plataformas de streaming, e ela vai precisar honrar com seus compromissos. Se no contrato tá 24 corridas, tem que ter 24 corridas. E como 2 foram, por enquanto, adiadas, ainda temos essa indefinição até o final do ano. E agora ela já está começando a esmiuçar as possibilidades para termos ou não 24 corridas e onde seriam essas 2 outras corridas caso Bahrein e a Arábia Saudita não tenha GPs. E a nova candidata agora, de acordo com The Race, vai ser o GP da Malásia, mas eu já te explico como que isso funcionaria, porque esse não é o único assunto do vídeo. Ainda temos a suposta ou não ordem de equipe na Mercedes e uma opinião meio arriscada sobre a McLaren. De acordo com Karun Sundrock, hoje comentarista da Fórmula 1, ele disse que talvez a equipe já deva focar em 2027, porque a distância dela para o título está cada vez maior. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui para falar de Fórmula 1 com vocês. Não esqueça de se inscrever se for novo e já clica no like porque ajuda muito na divulgação. E hoje, nem é pra gente ter vídeo hoje, tá? Hoje era um dia que eu realmente tirei um dia off, né? Dia off de criador de conteúdo, mas essa notícia do GP da Malásia muito me chamou a atenção porque é uma corrida que eu vejo muitos de vocês dizendo que gosta, é uma corrida que vocês sentem falta e que hoje em dia não temos mais justamente por questões financeiras, né? O GP da Malásia, ele não está mais no calendário porque, bom, os custos aumentaram, a Fórmula hoje aumentou muito de popularidade, então tá caro para quem vai para a pista, tá caro para as equipes irem para lá e também tá caro para os organizadores pagarem aquela taxa, claro, de realização de GP. E depois de tudo que aconteceu lá no Oriente Médio, conflitos que eu não vou entrar em detalhes aqui, a Fórmula 1 não pôde realizar, pelo menos no começo da temporada, pelo menos onde era previsto, os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. E até agora ela ainda não conseguiu definir se a corrida está adiada ou se está cancelada. Mais ou menos por aí, é mais ou menos um meio termo. Ainda estamos aí na expectativa de termos uma nova data para a realização da corrida ou de alguma outra que venha substituí-la no final da temporada. E as principais candidatas que surgiram foram Portimão, só que nessa altura do campeonato, você colocar uma corrida em Portimão vai embaralhar tudo, porque você sairia de uma corrida no continente asiático lá para o final, com Azerbaijão e até mesmo Singapura, para depois voltar para Portimão e depois ir para outro lugar. Seria uma missão muito difícil para a DHL, né, que é a principal empresa de logística da Fórmula 1. Também teve o GP da Turquia, que seria mais próximo, seria ali na área da Eurásia, vamos dizer assim, ali no meio termo, que é um circuito que é muito bom, tá? Eu gosto muito de assistir o GP da Turquia, sempre corridas interessantes. E também temos a possibilidade, agora, de acordo com The Race, da corrida ser realizada na Malásia, país que teve corridas de Fórmula 1 entre 99 e 2017, justamente depois do boom de popularidade, a corrida não estava lá para aproveitar e quando tentou voltar, a questão financeira também não ajudou. Bom, agora, ao que parece, as coisas podem estar mais favoráveis para eles entrarem na Fórmula 1, principalmente agora num calendário emergencial, e seria mais ou menos naquela data entre o GP do Azerbaijão e o GP de Singapura. Basicamente, você termina a corrida no Azerbaijão, vai para a Malásia, realizaria a corrida lá e logo depois iria para Singapura. E aí você diz, mas Fernando, o conflito lá no Oriente Médio já acabou, por que eles ainda estão demorando para definir isso? Por uma questão meramente de calendário. Se você coloca uma corrida como a Bahrein e a Arábia Saudita no final da temporada, existe a chance de termos uma semana de, vamos dizer, uma race week quádrupla, é quase um mês com corridas todos os finais de semana. E aí você coloca viagem, deslocamento, é todo um processo e é cansativo. E ainda tem a chance de termos corrida ali até uma data próxima do Natal. Então imagine esses pilotos que já estão irritados com esse regulamento, terem que correr até o final do ano, literalmente final do ano, até a penúltima semana do ano. Existe sim essa possibilidade que a FIA, junto com a Fórmula 1, ainda vai investigar e analisar, junto com o pessoal ali do Mundial de Endurance, porque eles também tiveram corridas
adiadas. Foi o caso do GP do Qatar, se não me engano, o Bahrein também. Eles que vão definir isso agora, eles adiaram, né, para a final da temporada e vão definir se vão voltar ou não. Caso o pessoal do Endurance volte para lá, é mais favorável também que o pessoal da Fórmula 1 também vá. Mas bom, eles ainda vão definir agora na próxima semana, se não me engano, ou nesse final de semana, para ver. Mas saibam, se não tivermos a corrida no Bahrein e na Arábia Saudita, provavelmente a Fórmula 1 vai inventar alguma outra corrida, justamente por uma questão contratual e, claro, para garantir que eles vão ter uma corrida, mais uma corrida, no caso a 23ª, e logo depois ver se ainda rola uma 24ª. E a outra notícia do dia também é, vamos lá, não do dia, mas da semana. A Mercedes, via Toto Wolff, admitiu que não vão dar ordem de equipe para nenhum dos pilotos. Você sabe muito bem como é que está o campeonato, o Kimi Antonelli está liderando com folga sobre Lewis Hamilton da Ferrari e o George Russell, e ele disse aquilo que a McLaren disse no ano passado, vocês devem lembrar. Vamos priorizar, basicamente ele disse, vamos priorizar o piloto que estiver na frente e vamos evitar brigas desnecessárias. A exemplo do que aconteceu no GP de Barcelona. A Mercedes acabou entrando numa situação complicada, abriu espaço para o Hamilton aparecer, quem você já sabe, deixou chegar, ele vai lá e ganha. O objetivo da Mercedes é ganhar todas as corridas possíveis. E é sempre bom lembrar que, embora a Mercedes tenha um carro dominante, esteja fazendo uma temporada ótima, ela ainda tem seus problemas. A exemplo da confiabilidade, que ainda está tentando resolver. Quando não é o Antonelli, é o George Russell. Quando não é o Russell, é o Antonelli. E ela tem que capitalizar o máximo de pontos possíveis, justamente para evitar cair nessa malha fina, vamos dizer, das falhas do carro. E assim, claro, perder pontos e até mesmo, quem sabe, o título. Algo que eu acho muito difícil. Mas, para uma equipe como a Mercedes, nada é suficiente. Apenas o domínio completo da temporada vai agradá-la e é, óbvio, o que ela vai tentar fazer. Dito isso, é bom para o George Russell, porque agora ele vai ter vida livre para continuar brigando pelo título e esses 50 pontos aí, embora seja uma distância muito grande, ainda dá para tirar, matematicamente. Na pista é outra coisa. Mas para o George Russell, essa notícia de que não vai ter ordem de equipe e que o Toto Wolff não vai querer desvalorizar um dos ativos da marca, que é o próprio piloto, é uma notícia maravilhosa. Então, George Russell, a equipe agora acredita em você, faça a sua parte também, né? E no caso, Mercedes, também faça a sua, né? Porque você entregar um carro para o George Russell com problema no software de recuperação de energia é complicado, né? Eles agora que já anunciaram que resolveram o problema, George Russell não vai ter mais a mesma situação que teve lá na largada do GP da Bélgica, então agora a coisa pode ficar mais favorável, já que a Mercedes, pelo visto, também, junto com as outras equipes, está trocando o pneu do carro em movimento, né, no caso dos ajustes finos que esse carro do novo regulamento precisa. E ainda falando em regulamento, uma equipe que também usa motor Mercedes e que está atrás da Mercedes, é a McLaren, está 163 pontos atrás dela agora na altura do GP da Hungria, e se antes ela ainda teve uma pequena chance de brigar pela vitória ali no GP de Miami, agora a situação está completamente descartada, ela está terminando cada vez mais atrás da Mercedes, e uma dúvida já começa a pairar no ar. Será que está na hora dela focar na próxima temporada? Sim, é um pouco cedo, mas não é nenhuma novidade para uma equipe de Fórmula 1 que está atrás na briga pelo título. É exemplo da Williams, por exemplo, anos atrás, que preferiu focar em 2026 do que em 2025. Terminou com os burros na água, né? Terminou perdendo tudo. Mas bem, é totalmente normal uma equipe largar uma temporada para focar na próxima e assim aprendendo com o novo regulamento, usando a segunda metade do ano como se fosse um protótipo, né? Um meio de testes para a temporada que se aproxima. E, de acordo com Karun Shandrock, hoje comentarista da Fórmula 1, ele acredita que é o que a equipe deveria fazer, justamente por tudo isso que eu já te falei. O campeonato está muito atrás, o carro também ainda não está muito bem desenvolvido, a McLaren meio que errou no projeto, ainda não está entendendo o próprio motor, tem muito disso também. E, bom, essa opinião dele eu resolvi trazer para cá como uma espécie de notícia, porque eu gostaria de comentar. E, embora eu seja sempre a favor de uma equipe gastar todas as fichas que ela tem na mesma temporada para tentar conseguir alguma coisa, ganhar algumas corridas, eu não vou mentir para vocês, eu também acho que é talvez a melhor opção para a McLaren agora, depois da pausa de verão, aguarda mais 2 ou 3 corridas e se percebe que as coisas não vão para frente, já diria o Casimiro, já diria o pessoal, recua um pouco o time, dá uma pensada, vê o que tem para fazer, organiza os erros e tenta, claro, dar a volta por cima no ano seguinte. Principalmente se tratando de McLaren.
Eu acho que dá para ela usar essa segunda metade da temporada para desenvolver um pouco melhor o carro e pegar todos os pontos fortes e levar para o carro do ano seguinte. É exemplo do que aconteceu em 2023. No início daquela temporada, a equipe não começou muito bem, começou caindo um pouco das pernas, mas depois de um grande pacote de atualizações, o carro disparou, começou a brigar com Ferrari e Mercedes lá na frente. Não alcançou a Red Bull porque era um carro de outro planeta e também o Verstappen estava no outro nível, mas naquele ano a McLaren mostrou que tinha um potencial para ser usado e logo depois, 24 e 25, ganhou os títulos de construtores. Bom, a McLaren pode fazer isso, mas ainda acho que está cedo. Vamos aguardar essa pausa de verão, depois mais 2, 3, 4 corridas, aí sim ela pode decidir se foca ou não em 2027. Senhores, eu quero saber suas opiniões agora. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. Te vejo amanhã para falar do treino livre. Então, até mais.